Olá, aluno, muito bem-vindo à nossa primeira aula de Lógica Computacional. Eu sou a professora Adriane Lopper e hoje nós vamos trabalhar com o entendimento dos princípios fundamentais da matemática e da lógica. Por que esses princípios fundamentais? Afinal, a lógica veio primeiro lá dos filósofos que analisaram uma série de situações, depois ela foi transformada em lógica matemática e depois veio a parte da lógica computacional. Nós não temos que pensar em como fazer lá na frente um programa, um algoritmo, é tudo que a gente vai analisar, começar a entender hoje. Por quê? Todas as ações que nós fazemos no nosso dia a dia têm, sim, lógica. E nós podemos construir essas ações. Por exemplo, eu quero que vocês construam a ação do seu dia de hoje. Como que foi? Como que você acordou, você levantou da cama, você tomou banho, você fez o quê? Você fez uma sequência de ações. E essas ações podem ser traduzidas. E essas ações têm que ter uma lógica para depois nós implementarmos os nossos algoritmos, implementarmos aí a nossa programação futura. Então, nós vamos iniciar com esses conceitos de lógica, vamos começar com uma situação de uma startup. O que acontece nessa startup? Bem, você foi convidado, né, para trabalhar numa startup e qual que é teu papel fundamental? É que a partir do que aquelas pessoas, os nossos fornecedores, os nossos futuros clientes falaram, será que eu vou conseguir fazer uma boa venda? Você não analisa isso no teu dia a dia? Se você fosse um vendedor, do que fosse de computadores, por exemplo, você sabe, você tem uma noção de que aquela pessoa vai ou não efetivar aquela compra? Como que você faz isso? Vejam, todo esse princípio é a lógica não computacional em si, mas são os princípios da lógica. Então, com o que as pessoas falam, nós podemos dizer se o que ela está falando é verdadeiro ou é falso. Nós temos razões para acreditar em determinadas situações. Então, tudo que uma pessoa fala, por quê? Porque é a nossa forma de comunicação. E a lógica também permeia toda essa parte da comunicação. Então, vamos iniciar aí a nossa aula e nós vamos falar de lógica. Em geral, quando vemos essa palavra, nós associamos ao quê? A coerência, racionalidade, correção do pensamento, arte do bem pensar. Como o pensamento envolve raciocínio, a lógica estuda o quê? A correção desse raciocínio, porque nós podemos pensar de maneira equivocada. A ordem da razão. E a lógica de programação, como ela vai entrar em todo esse contexto? Faz uso da ordem da razão usando o quê? Técnicas e uma gramática própria. Nós vamos ver o que é essa gramática própria, o que é essa ordenação de palavras com significado para a computação. E é claro que nós usamos toda essa lógica para solução de problemas, com validade, com coerência. Isso é muito importante, né, que nós temos que usar a lógica. Nós temos como fazer cálculos matemáticos em cima da lógica, tanto que eles sejam coerentes. Nem todas as frases que nós falamos são coerentes. Nós vamos aprender a montá-las, aprender essa linguagem, essa gramática nova, né, para podermos chegar a um resultado final. Então, toda lógica, tudo que nós vamos fazer na nossa disciplina é para quê? É para ter respostas no final. Então, nós vamos nos dedicar a pegar frases, às vezes, sem sentido, mas, no final, ela vai ter uma certa coerência. E é isso que nós vamos ver na nossa lógica computacional.
nós vamos iniciar com esses fundamentos de lógica. Nós temos que saber a definição, o que se trata essa lógica. Nós vimos que tem algo a ver com o pensamento, tem a ver com o raciocínio lógico. O raciocínio lógico nós ouvimos com mais frequência aí no nosso universo computacional. E como trabalhar esse raciocínio lógico? Como entender o que estão dizendo ou tentando dizer? Nós temos questões matemáticas a resolver. Então, está muito interligada a nossa lógica computacional com a matemática. Mas calma, vamos por partes que vocês vão entender bem. Vamos ao quadro para ver algumas definições. A lógica é a arte de pensar corretamente, ou a lógica é um estudo dos modos corretos do pensamento. Vejam, essa definição é bem interessante, mas realmente nós conseguimos pensar corretamente sempre? Bem, isso é um questionamento, é uma dúvida. Será que nós estamos pensando corretamente? Nós temos que ver. Às vezes nós achamos que pensamos corretamente e por isso a lógica nos dá subsídios para nós trabalharmos com ela. A lógica é a ciência que estuda os argumentos. Interessante. Vamos ver o que são argumentos. Suas premissas e conclusões. Os métodos e princípios que possibilitam a distinção entre argumentos válidos e não válidos. Então, nós temos como trabalhar a lógica para ter esses argumentos. Nós vamos ver essas premissas, nós vamos ver todas essas partes, né, que compõem aí a lógica. Nós temos as nossas premissas. O que são premissas? São uma forma de sentença, uma frase. Todas as frases têm sentido? Não. Mas nós vamos fazer ou dar sentido para essas frases, ok? O raciocínio, quando eu falo do raciocínio, eu estou falando da parte mais complexa do que nós pensamos. Então, eu estou raciocinando. Aqui, depois do raciocínio, então tem algumas frases, eu tenho que pensar, né? Já que eu estou usando o raciocínio, vou pensar nessas premissas, vou fazer a construção daquilo que me foi passado e eu vou obrigatoriamente obter um resultado, tá? Quando eu tenho premissas, ou eu raciocino, ou eu faço a construção errada, quando mal construído, pode levar a resultados equivocados. Então, se eu não tiver uma boa premissa, um bom raciocínio, uma boa construção, eu posso ter muitos problemas. Então, esses problemas são traduzidos para nós em que forma? Na forma de erros. Então, isso é muito importante, porque, na verdade, a lógica nos faz entender, nos faz colocar no papel, nos faz pensar sobre algumas situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós não temos problemas dos mais diversificados. Por exemplo, uma empresa tem que resolver, tem que fazer um sistema, um gerenciamento para o banco de dados dela. Não é um problema? É claro que é um problema que vocês vão pensar lá na frente. Você está começando, mas você vai trabalhar com banco de dados, você vai resolver aqueles problemas daquela pessoa. Afinal, vocês estão fazendo análise e desenvolvimento de sistemas para quê? Para desenvolver sistemas. Então, para nós desenvolvermos, se eu não tiver uma lógica, se eu não tiver uma situação um pensamento, um raciocínio bem lógico, um raciocínio correto, eu vou ter problemas. Então, eu modulo, eu pego o meu mundo e eu traduzo, sim, dentro da nossa gramática aí da lógica, das premissas e dos resultados que nós vamos ver. Voltando ao quadro, nós temos algumas classificações da lógica. É claro que não é tão simples assim, né? Classificação é só indutiva e dedutiva? Não, são duas grandes partes da lógica. Quando nós falamos
da indutiva, nós estamos falando que, a partir de experiências com as verdades e fatos particulares, nós buscamos uma conclusão geral. E, ao contrário da dedutiva, que, a partir de premissas gerais, nós concluímos verdades específicas. Então, por exemplo, tá? A indutiva, então eu parto do todo, né? O sol nasceu todas as manhãs até hoje. Logo, é provável que ele nasça amanhã. Eu tenho uma experiência global aí que o sol nasceu todas as manhãs até hoje, enquanto eu observei, né? Então, é provável que ele nasça amanhã. Então, isso é indução, partir do todo e cheguei, a partir de experiências, de fatos, né, particulares, e cheguei numa conclusão geral, tá? Aqui nós podemos falar de combinação, de probabilidades, toda essa parte da matemática que nós trabalhamos. E a dedutiva? A dedutiva parte de premissas. O que são premissas? São frases, tá, que nós temos e elas têm um significado. Todo homem é mortal, ponto. Sócrates é um homem, ponto. Logo, Sócrates é mortal. Então, isso é um silogismo, né? Quando nós temos frases aí, a partir das premissas, né? A primeira premissa, todo homem é mortal, né? A partir das proposições iniciais, né? Que são as chamadas premissas, a dedução de uma conclusão a partir realmente de tudo que nós deduzimos. Então, nós temos, é claro, as falácias, né? Como quando você tem o teu pensamento, a tua confirmação não é a correta, então nós temos as falácias, mas a gente consegue distinguir essas duas partes como você consegue trabalhar com essas premissas, nessas pequenas proposições e ver se elas, primeiro, se elas realmente são proposições, se elas chegam a alguma conclusão. Às vezes, a conclusão pode ser muito estranha para nós, mas chegamos a uma conclusão. Então, isso tudo são conceitos da lógica. Vamos voltar ao quadro? O que são proposições? Denomina-se proposição, é uma frase declarativa, tá? Declarativa, eu estou fazendo uma declaração, expressa em palavras ou símbolos que exprimam um juízo ao qual possa se atribuir, dentro de certo contexto, somente um ou dois valores lógicos possíveis. Então, quando é preposição, quando eu posso afirmar que aquela frase é verdadeira ou é falsa. Então, Marte é um planeta do sistema solar. Sim, é verdade. São Paulo é a capital do Paraguai. Não, isso é falso, mas eu consigo afirmar com certeza se é verdadeiro ou falso. 11 é um número primo. Sim, verdadeiro. 11 realmente é um número primo. Então, o que é importante na proposição? Frase declarativa. Eu não estou falando de frase interrogativa, de frase exclamativa. Então, tudo que tiver interrogação, que tiver apenas uma informação que você não consiga dizer se aquilo é verdadeiro ou falso, não é uma proposição. Então, esse é o primeiro princípio aí que nós vamos começar a trabalhar, a montar a nossa lógica. Então, vamos voltar ao quadro. As proposições. As proposições têm argumentos, têm as premissas e têm as conclusões, tá? Por exemplo, premissa: todos os ratos respiram embaixo d'água. É verdade? Não, não é verdade, mas, né, eu consigo dizer que é uma premissa falsa. Mickey é um rato, ok? Também, logo, Mickey respira embaixo d'água. É uma proposição, porque eu cheguei a uma conclusão, tá? Não necessariamente depende dos valores verdadeiros ou falsos, mas eu consegui dizer, né, que a partir das premissas eu cheguei a uma conclusão. Todo estudante adora matemática.
Cláudio é um estudante, logo, Cláudio adora matemática, tá? Isso é verdade? Não, não necessariamente que o Cláudio adora a matemática, né? Que todo estudante adora a matemática, né? E só porque ele é um estudante ele vai gostar da matemática. Mas tem todo um contexto. Eu parto de premissas e chego a uma conclusão. Eu parto de duas frases verdadeiras ou falsas. Depois nós vamos ver como trabalham esses valores verdadeiros ou falsos, né? E que eu posso chegar a uma conclusão. Então, todas as premissas terão uma conclusão. Então, nós estamos montando proposições. Então, essas proposições podem ser corretas ou incorretas, depende de uma série de valores aí que nós conseguimos trabalhar. Então, vamos voltar ao quadro. Nós temos alguns princípios fundamentais da lógica clássica, né, que são os princípios da identidade. Uma proposição é verdadeira, uma proposição falsa é falsa. Então, a proposição verdadeira é verdadeira, uma falsa é falsa. São alguns princípios aí que eles, a princípio, parecem meio estranhos, mas são os princípios. Nós estamos vendo alguns conceitos hoje em relação à lógica. A não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu digo que o número 2 é par, eu não posso dizer que o número 2 é ímpar, né? Porque eu já disse que ele é par. Então, esse é o princípio da não contradição. E o terceiro excluído, né? Que nós também podemos dizer que toda preposição ou é verdadeira ou é falsa, tá? Nessas premissas, aí nós temos o silogismo, né, que é um raciocínio dedutivo e possibilita a dedução de uma conclusão a partir daquelas premissas. Tá? Os argumentos são aquele conjunto de enunciados que se relacionam um com os outros. Tá? Então, nessa questão dos princípios fundamentais, né, da identidade, garante que uma proposição é igual a si mesma. Isso parece estranho em primeiro momento, mas do ponto de vista formal é necessário garantir isso. Por exemplo, eu falo, Cristo Redentor é o Cristo Redentor. Sim, eu sei que o Cristo Redentor é o Cristo Redentor. Ok, todo mundo entendeu, mas eu tenho que afirmar porque é importante no ponto de vista formal. O princípio da não contradição, como nós falamos, eu falei para vocês, uma proposição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Então, eu não posso dizer que 2 é par e 2 é ímpar. Não, ou é par ou é ímpar. E o terceiro excluído, uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira alternativa. Tá? Então, é claro que hoje esses conceitos, nós temos uma série de palavras novas, silogismo, premissas, proposições. Então, vocês vão se acostumar aos poucos, né? Eu quero que vocês entendam aí o contexto todo da lógica que acontece, como que acontece e o que nós vamos trabalhar para chegarmos lá à nossa lógica computacional. Então, nós temos os princípios que vieram lá dos pensadores de muito tempo atrás. Então, vamos resolver agora uma questão. Uma questão sobre proposição. Então, analise as sentenças abaixo, as frases abaixo, e assinale quais são exemplos de proposições. A capital do Brasil é Brasília. É uma proposição? Sim. É uma declaração ao qual eu posso atribuir o valor verdadeiro ou falso. A capital do Brasil é Brasília? Sim, verdadeiro. 23, veja, eu não preciso falar com palavras, eu posso falar com símbolos, e todos nós conhecemos esses símbolos. O número 23 é maior que o número 10? Sim, é uma proposição verdadeira também. 3, que linda é essa mulher? Isto é uma proposição? Não. Primeiro porque é uma exclamação, tá? Não é uma frase declarativa, eu não estou dizendo algo, eu estou exclamando algo. Como
Quando eu tenho uma interrogação, eu estou interrogando algo. Então, essa aqui não é uma proposição. Assinale se as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Então, exemplos de proposição. Então, proposição, nós temos as premissas, né, que são os começos das proposições. As proposições têm que ser frases declarativas, tá, às quais eu posso atribuir o valor verdadeiro ou falso. Então, isso é muito importante para nós começarmos a montar todo o nosso entendimento de lógica. Agora, nós vamos ver que a lógica, até chegarmos à lógica computacional, nós tivemos a lógica matemática, a lógica lá dos primeiros filósofos, depois a lógica matemática e depois a lógica computacional. Agora, por que nós precisamos saber ou conhecer o que é essa lógica matemática? Que é o princípio que nós vamos utilizar em toda a computação. Então, por isso que nós vamos aprender. Vamos ao quadro. Veremos situação que não envolvem certezas, destacando a análise combinatória e a probabilidade, pois o evento poderá ou não ocorrer. Então, toda a lógica é centrada em valores verdadeiros ou falsos, ou eventos que podem ou podem não ocorrer. Exemplo, virar uma carta de baralho e afirmar que será uma carta determinada por você. Se temos 52 cartas no baralho, qual a chance de virarmos realmente a desejada? Então, nós vamos ver toda essa análise combinatória, essa parte de combinações do que é possível, do que é verdade e do que não é verdade. Então, por isso, nós vamos trabalhar aí com essa parte da matemática. Então, vamos voltar ao quadro. Nós vamos começar aí fazendo uma revisão do que vocês conhecem, né? O fatorial. Para resolver problemas com fatorial, nós temos as fórmulas. Então, vocês relembram do que é o fatorial? Fatorial é o produto de todos os seus números antecessores, incluindo a si mesmo e excluindo o zero. Então, vamos para a tradução desta definição de fatorial. N fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Vamos para um exemplo que vai ficar mais claro para vocês. Então, 5 fatorial é o produto, então está aqui, ó, os vezes, né? Significando aqui a nossa multiplicação, o produto de todos os seus números antecessores. Então, que número vem antes do 5? 4, 3, 2 e 1. Incluindo a si mesmo. Então, incluímos o 5 e excluindo o 0. Ok? Então, quanto que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 4.320. Então, esses são exemplos simples aí de fatorial. Não existe fatorial de número negativo. Isso é uma das regras quando nós falamos em fatorial. Princípio fundamental da contagem, vamos relembrar isso também da matemática. Se um evento ocorre em N etapas consecutivas e independentes, de maneira que o número de possibilidades seja, primeira etapa seja K1, segunda etapa K2, terceira etapa KN, K3 e assim sucessivamente. Opa! Essa análise combinatória aí, o fatorial nós entendemos. E agora essas combinações? Vejam, vou dar um exemplo simples. Se você está numa corrida, né, de carros, quem que vai ser premiado? Geralmente o primeiro, o segundo e o terceiro lugares, não é assim? Quantas pessoas podem ser primeiro lugar? É muito difícil ter mais que uma. Às vezes tem, mas, em geral, nós temos uma para o primeiro lugar, uma para o segundo lugar e uma para o terceiro lugar. Então, é isso que cabe nesta combinação.
Tá? Nós podemos ter iniciado a corrida com 100 carros, mas terão premiações para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Tem como ter mais de um primeiro? Tem como dois chegarem exatamente juntos? Tem. A probabilidade é menor, mas isso existe. Então, nós temos que começar a pensar nessa combinação de fatores que vai produzir, por exemplo, o primeiro, o segundo e o terceiro lugares. Então, isso é muito importante quando nós falamos, aí começamos a trazer a matemática aqui para entendermos. Vamos voltar ao quadro. Então, o número total de possibilidades de ocorrer um determinado evento é K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4, enfim. Então, vamos dar um exemplo. Uma urna de um bingo beneficente contém 3 bolas, sendo uma azul, uma preta e uma vermelha. Então, está aqui a nossa urna com a representação das 3 bolas. Agora, de quantas maneiras diferentes, vejam a pergunta, de quantas maneiras diferentes pode-se retirar as 3 bolas sucessivamente, né? Eu tiro uma de cada vez e não devolvo, ou seja, sem reposição, como que eu trabalho com essas bolas? Bem, a análise combinatória nos dá a clareza aí do que nós precisamos, tá? Então, nós temos que sempre ver o que revela o enunciado. O enunciado é muito importante para nós, tá? Porque ele revela o que nós precisamos saber, o que nós temos de dados no enunciado e com o que eu vou trabalhar. Então, revela de quantas maneiras diferentes, nos diz o enunciado sem reposição, ou seja, as bolas vão ser retiradas e elas não vão voltar aqui para a urna, tá? Então, de quantas maneiras diferentes eu consigo pôr a mão, pegar uma bolinha e ver o que eu posso trabalhar nessas etapas, né, de tirar a bola dessa urna. Pelo princípio fundamental da contagem que visa o produto das possibilidades. Então, aqui, ó, produto. Produto é sempre multiplicação, moçada, tá? Então, vamos pensar numa primeira etapa. Quantas bolas havia na urna? 3 bolas, porque eu ainda não comecei a retirá-las dessa urna, tá? Então, na primeira etapa, nós estamos aqui com as 3. Na segunda etapa, sobram 2 bolas, porque obrigatoriamente eu vou tirar uma. E na terceira etapa, resta apenas uma bola. Tá? Logo, 3 vezes 2 vezes 1, sendo 3 bolas da primeira etapa, 2 bolas na segunda etapa e 1 bola na última. Então, 3 vezes 2 vezes 1, qual que é o resultado disso? Então, vamos analisar de novo aqui por etapas. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Então, vamos lá. Vou analisar a bola vermelha. Pus a mão e tirei a bola vermelha. O que sobrou dentro da urna para a segunda etapa? A bola azul e a bola vermelha. Desculpa, a bola azul e a bola preta, ok? Aí, o que acontece? Se eu tirar a bola preta, vai sobrar azul, aqui na terceira etapa. Se eu tirar a bola azul, vai sobrar a bola preta. Então, são etapas que eu vou fazer e eu vou combinando essas etapas, tá? Aí, eu não posso, já encerrei tudo que eu podia fazer com a bola vermelha. Vamos lá para a nossa bola preta, tá? Se eu estava com as 3 bolinhas na urna, a primeira que eu tirei foi a preta, sobrou o quê? A vermelha e a azul, tá? Aí, tirei de novo. Se eu tirar a vermelha, sobra a azul. E se eu tirar a azul, sobra a vermelha, tá? Ótimo, começamos tudo de novo. Colocamos as 3 bolinhas lá na nossa urna e tiramos uma. Eu descobri agora que a que eu tirei é azul. Então, sobrou o quê? A vermelha e a preta. Se eu tirei, na segunda vez que eu pus a mão na urna, se eu tirei a vermelha, me sobrou a preta. E se eu tirei a preta, me sobrou a vermelha. Então, nós fizemos todo esse mapeamento para quê? Para dizer que
quantas possibilidades, quantas maneiras eu tenho de fazer essa combinação com as 3 bolas. Então, são 6 maneiras. Por quê? Na primeira etapa, eu tinha as 3 lá, eu tirei uma. Na segunda etapa, eu tinha 2, e na terceira etapa, eu sobrei com apenas uma. Então, sendo 3 bolas da primeira etapa, vezes 2 bolas da segunda etapa, versus uma bola da terceira, da última etapa, o que acontece? Nós ficamos com o número 6. Então, aí vocês são, na verdade, essa situação que eu trouxe das bolas é uma recordação, porque vocês já viram isso. Eu estou trazendo por quê? Porque dentro da lógica, nós também temos uma série de possibilidades de dar certo ou não dar certo, de ser verdadeiro ou falso, de ser 0 ou 1. Então, nós vamos trabalhar com essa parte matemática. Vamos resolver agora um exercício sobre essa análise combinatória. Então, vamos pensar nessa questão da urna com as bolas, mas agora nós vamos fazer uma combinação de roupas. Vamos ao quadro. Rodrigo possui 2 calças, uma jeans e uma preta, 3 camisas, uma de seda, uma de linho e uma camiseta. Ele possui 3 calçados, um par de tênis branco, um sapato preto e um chinelo. De quantas formas diferentes ele poderá combinar suas calças, camisas e sapatos para sair? Então, ele vai sair com uma calça, uma camisa, um sapato. Vamos dizer, das 2 calças, ele escolheu a calça jeans, escolheu a camisa de seda, escolheu o tênis, é isso que eu queria, uma possibilidade para ele sair. Agora, como que nós vamos fazer essas possibilidades? Então, vamos começar. Eu tenho calças. Então, a primeira etapa, nós vamos falar sobre as calças. A segunda etapa, então, eu escolhi uma calça, tá? Segunda etapa, calça jeans com todas as camisas, e a terceira etapa vai ser a calça preta com todas as camisas, ok? Então, eu tenho a calça jeans com todas as camisas. Então, eu posso ter uma calça jeans com camisa de seda, eu posso ter uma calça jeans com camisa de linho, eu posso ter uma calça jeans com camiseta. Então, fechamos essa nossa segunda etapa, tá? Terceira etapa, a calça preta com todas as camisas. Então, calça preta com a camisa de seda, calça preta com a camisa de linho e calça preta com a camiseta. Ele pode sair assim. Se você tem 2 calças, pensem que você colocou em cima da sua cama lá 2 calças, as camisas e os calçados, tá? Agora, você vai olhando e vai fazendo essas combinações. Se eu tenho 2 calças e 3 camisas, então, 2 possibilidades, né, na primeira etapa, são 2 calças, vezes quantas camisas? 3 camisas. 2 vezes 3 são 6. Eu não tinha ali no quadro 6 possibilidades? Então, eu comecei a fazer calças e camisas. Então, eu tenho 6 possibilidades. Agora, quantas possibilidades mais eu tenho ao completar com o calçado? Agora, eu vou ter que escolher o calçado. Então, vamos voltar ao quadro. Temos 6 opções de roupas para sair, sem os calçados, né? A gente viu as combinações da calça jeans, as combinações da calça preta, junto com as camisas, ok? Então, vamos lá. Esse cálculo é bem simples, que será a quantidade de calças vezes a quantidade de camisas, né? Então, 2 calças vezes 3 camisas, nós tínhamos 6 possibilidades de roupas. Vamos juntar as roupas com os calçados? Então, o cálculo será a quantidade de calças vezes a quantidade de camisas vezes a quantidade de calçado. Então, eram 2 calças vezes 3 camisas vezes 3 sapatos. Então, qual que é o nosso número? O número de possibilidades é igual a 18. Então, essa é uma situação
bem interessante que nós temos aí exposta. Então, imaginem, sempre que você tiver essas combinações, esse pedido de possibilidade de agrupar, de fazer pequenos grupos, né? Você sabe que você tem que sair com as 3 peças, pelo menos uma calça, uma camisa e um calçado. Então, você vai fazendo essas combinações, tá? Então, sempre quando tiver essas possibilidades, nós vamos trabalhando aí com essas combinações possíveis. Então, nós vimos que multiplica o quê? O cálculo é muito fácil. Nós podemos, claro, fazer todas as combinações possíveis. Então, a calça jeans com todas as camisas e depois com todos os sapatos. Depois nós pegamos a calça preta, fazemos uma segunda etapa com todas as camisas e na terceira etapa com todos os calçados. Mas o cálculo matemático se torna muito fácil. 2 calças vezes 3 camisas vezes 3 calçados. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Então, nós temos 18 possibilidades. Então, aí só relembrando, porque eu sei que vocês conhecem bem essa parte aí das possibilidades, né, dos cálculos que vocês já viram, nós estamos fazendo uma revisão da matemática. Vamos ver agora essa teoria das probabilidades. O que vem a ser essa teoria das probabilidades? Era isso que a gente estava fazendo. Nós não estávamos fazendo combinações possíveis. Nós sabíamos que precisávamos uma camisa, uma calça e um sapato. Então, nós estávamos fazendo. Só que, claro, que a teoria da probabilidade vai bem mais além do que apenas essas combinações. Vamos ao quadro. A probabilidade é o estudo matemático que trabalha com o quê? Com as incertezas. Por isso que é importante para nós. Nós estamos vendo todo o nosso contexto da lógica, tá? Estamos trabalhando com essas incertezas, tendo como cenário um universo de probabilidades para que um determinado evento ocorra. Tá? A teoria iniciou com jogos de dados, roletas, cartas, né? E assim nós vimos as possibilidades. Um exemplo, a gente vai trabalhar com uma menina desplugada, com uma menina que ela vai deixar na mão da sorte. Existe a sorte? Claro que existe a sorte, mas a sorte também, por trás, tem uma lógica, né? Nesses jogos, claro, que são chamados jogos de azar, aí, de cartas, de dados, enfim, tem uma série de possibilidades. Se tudo desse certo, a gente teria uma possibilidade X de acontecer determinado evento. Mas, às vezes, você deixa por conta da sorte, como nesse exemplo dessa menina. Mas vocês vão ver que tudo tem uma lógica. E, a partir desta lógica, é que nós conseguimos começar a trabalhar todo esse questionamento, toda essa ordenação dos nossos pensamentos, que é o que hoje eu vim trazer para vocês, que é a forma de pensar correto. É simples? Não, não é simples porque tudo é novo, mas nós estamos vendo aí as coisas que podem dar certo ou não podem não dar certo. Não é sempre assim? Ah, mas tudo é 50%? Não. Nós temos uma série de fatores, né, que ocorrem para o sim ou que ocorrem para o não. Ok? Então, vamos ver essa garota desplugada. Tá? Leandra é uma garota confusa. Então, ela marcou no mesmo horário com sua irmã no shopping azul, então, que fica na zona sul da cidade, e com uma amiga no shopping roxo, tá? Que fica na zona norte da cidade. Então, o que acontece? Ela marcou ao mesmo tempo com uma amiga e com a irmã dela em 2 lugares diferentes e opostos na cidade. Vai dar certo? Não, é claro que não vai dar certo, porque ela não pode estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, tá? Então, ela estava com dúvida em qual encontro iria e resolveu tentar a sorte, ó. Aqui, novamente, a nossa sorte. Só que, como eu falei para vocês, essa sorte aí tem todo um cálculo matemático atrás dela, né? E pegar o primeiro ônibus que chegasse. Então, ela estava lá no ponto, tá? E ela iria pegar, já que ela tinha marcado o mesmo horário com as 2 pessoas, ela não conseguiria estar lá, ela vai pegar o primeiro ônibus que chegasse. Agora,
qual será esse primeiro ônibus? Será que ela vai encontrar a irmã no shopping azul ou a amiga no shopping roxo? Então, ao perguntar os horários de ônibus para os shoppings, ela recebeu 2 tabelas. Vamos ver as tabelas que ela recebeu. Ônibus para o shopping azul. Começa lá da 00:10, 00:40, 1:10, 1:40. O que nós notamos que o ônibus vem quando? De meia em meia hora, né? 00:10, o próximo vem 00:40, então leva de meia em meia hora, ok? Então, eles passam no minuto 10, param lá no minuto 10, né, e no minuto 40. Ótimo, então meia hora de possibilidades. O ônibus para o shopping roxo, ele começa meia-noite, o primeiro, o segundo é 00:30, o terceiro 1h, 1h30 e assim sucessivamente. Então, olhe só que coincidência, os dois vêm de meia em meia hora. Puxa, se os dois vêm de meia em meia hora, o que acontece? Então, o que eu vou fazer? Qual ônibus que vai vir primeiro? Tem alguma chance, algum cálculo matemático de um vir antes que o outro? Claro. Por quê? Mas os dois vêm de meia em meia hora. Os dois vêm de meia em meia hora em horários distintos, tá? Entre eles, entre um e outro, para o mesmo shopping, é de meia em meia hora. Só que um começa a circular meia-noite e outro 00:10, ok? Então, qual que é a probabilidade dela chegar em qual shopping antes? Como que a gente vai descobrir isso? Por um cálculo, por alguns cálculos matemáticos. Então, nós sabemos que um ônibus passa no minuto 10 e no minuto 40, de meia em meia hora. E o outro passa no minuto 00 e no minuto 30. Ótimo. Temos algumas informações aí do nosso enunciado. Agora, como que eu vou resolver, como eu vou saber qual a probabilidade de eu pegar um ônibus azul ou ônibus para o shopping roxo? Vamos voltar ao quadro. Relação das possibilidades. Aqui começa a parte lógica, a parte de cálculo, a parte matemática, né? Relação das possibilidades. Minuto 00 ao 10 da hora, né, de 1h, se a gente pegar da meia-noite a 1h, no minuto 00 a 10, o ônibus irá para o shopping azul. Porque o shopping azul começa 00, depois vem 30, depois vem 1h da manhã, tá? Então, para o shopping azul, eu tenho esse espaço de tempo, do minuto 00 até chegar o outro, que é o que vai para o shopping roxo, né, que ele chega 00:10. Ok. Então, o shopping azul, o que vai para o shopping azul, ele fica 10 minutos ali no nosso ponto. Ok, ótimo, né? Está resolvido o problema do shopping azul. Nós sabemos que eu vou ter 10 minutos para pegar esse ônibus. Depois, no minuto 10 ao minuto 30 da hora, né? O ônibus irá para o shopping roxo. Opa! Ele tem muito mais tempo, ele tem 20 minutos, ele fica 20 minutos lá no ponto para eu pegar. Então, o que vocês estão achando? O que está tendendo essa probabilidade? Me parece que o shopping roxo. Por quê? Porque ele fica mais tempo disponível para você pegar. Depois, então, se ele fica do 10 até o 30, né? O 30 é o próximo para o shopping azul. Ele fica de 30 a 40. O ônibus irá para o shopping azul. Então, ele fica mais 10 minutos paradinho lá. Tá? E do minuto 40 ao minuto 60 da hora, o ônibus irá para o shopping roxo. Ok. Ele vai ficar mais 20 minutos parado no ponto. Então, o que vocês acham, pensando nessas possibilidades, o que vocês me dizem quanto ao fechamento dessa nossa situação? Qual que é o problema? Nós temos muito mais tempo, o quê? O ônibus que vai para que shopping? O shopping roxo, não é?
Então, vamos ver as conclusões, se nós estamos corretos aí em toda a nossa montagem do pensamento, do nosso raciocínio. Vamos voltar ao quadro. Então, aí nós fizemos todas as possibilidades, né, de 10 e 20 minutos. Então, nós descobrimos que o quê? Que para o Shopping Azul, nós temos 10 minutos para pegar o ônibus do Shopping Azul. Para o Shopping Roxo, na hora, né, num tempo de 1 hora, nós temos 20 minutos ele à nossa disposição. Então, o Shopping Azul, nós vimos novamente, que são 10 minutos. E o Shopping Roxo são 20 minutos. Então, o azul só espera por nós durante 20 minutos de hora. E o que vai para o Shopping Roxo, ele fica lá no ponto por 40 minutos. Então, com certeza, a probabilidade de nós chegarmos em qualquer horário e estar paradinho lá, o ônibus que vai para o Shopping Roxo, é bem maior, tá? Então, na verdade, ela deixou pela sorte, só que não é uma sorte, é uma questão de probabilidades, né? Ela deixou na sorte. Ela não fez os cálculos porque ela não tinha nem da onde partir, né? Ela só queria pegar o ônibus, ela não queria fazer cálculo matemático. Mas nós vimos que tem toda uma lógica incluída nesse cálculo. Que lógica é essa? A lógica da probabilidade. É mais provável que você pegue o ônibus que fica 20 minutos parado no ponto ou que fica 40. É lógico que para qualquer um de nós, qualquer solução, é aquele que fica 40 minutos parado. Então, são probabilidades. Então, vejam, uma ação simples que ela, a princípio, deixou para a sorte. Né? Não foi a sorte que ela deixou, foi uma possibilidade. Para ela, chamava-se sorte. Para nós, chama-se cálculo das probabilidades. E sempre, em várias situações, das mais diversas formas, nós temos o cálculo matemático que vai reger aquela situação. Então, nós vamos sempre ter uma probabilidade, dependendo dos fatores que nós temos, de ir para um lugar A ou um lugar B. Eu tenho uma probabilidade maior ou menor. Então, não pensem que a nossa vida tudo é 50%. 50% de ir para lá ou 50% de ir para o Shopping Roxo ou para o Shopping Azul. Não. Tem toda uma série de fatores que agregam aí nessa situação para nós tomarmos a decisão. Eu tomei a decisão de pegar o ônibus roxo. Foi o primeiro que veio. Não, era o primeiro que estava lá. Então, vou tomar aquele ônibus. Mas vocês viram como funciona a matemática em cima dessa lógica, né? Não é sorte, é lógica. Então, vamos para um questionamento. Essas probabilidades em tudo, então vamos pensar que em tudo nós estamos trabalhando com essas possibilidades, com essas probabilidades de acontecer ou não. Então não pensem que é sorte, é matemática. Então vamos ao quadro para ver. Por exemplo, o José foi fazer uma prova de lógica, não estudou nada. A prova é de múltipla escolha, com 5 alternativas, coincidentemente igual à prova de vocês, moçada. Tá? Então, tem 5 alternativas de resposta, sendo que somente uma é correta. Calcule a probabilidade de José, entre aspas, chutando as respostas, já que ele não estudou nada, acertar as questões. Tá? O que acontece? Eu tenho 5 questões, 5 alternativas. E apenas uma é correta, tá? Então, se dá 5 alternativas, eu tenho uma. Então, se eu pensar que as 5 alternativas, uma é correta, então eu estou pensando que apenas 20% é a quantidade de questões que eu vou acertar. Por quê? Porque se eu distribuir 100% em A, B, C, D e E, nós só estamos fazendo pela lógica, não estamos nem pensando em nenhuma fórmula matemática, tá?
eu tenho 100% de chance de acertar. Se eu dividir em 5 meu 100%, eu fico com 20% em cada questão. Não é essa a probabilidade de acerto? Então, nós temos que começar a pensar mais. Se você tivesse estudado, você acertaria 100%, você saberia a resposta correta. Como você não estudou, então, cada questão que você chutar em uma alternativa com 5 possibilidades, você está com um problema aí de 20% de acerto. Então, é melhor estudar mesmo para ter os 80%, os outros 80% ou mesmo os 100%. Agora, nós vamos trabalhar um pouco, claro que a lógica evoluiu, toda a questão da lógica teve um início lá nos filósofos, depois nós vamos pegar alguns autores, aí, alguns matemáticos e pensadores que trabalharam com a lógica e vamos associar ao que nós vamos trabalhar aí nessa evolução da lógica. Então, nós começamos o nosso período lá com Aristóteles. Então, período aristotélico, né? Aristóteles viveu lá em 390 a.C. a 1840 d.C. De acordo com Machado e Cunha, o primórdio da lógica, o início da lógica, desenvolveu-se com esse pensador, né? Com esse filósofo chamado Aristóteles, por volta do século IV a.C. Ele caracterizou algumas formas legítimas de argumentação. Lembram o que é essa chamada argumentação? Quando eu falo em argumentos, eu estou falando naquele conjunto de enunciados que se relacionam uns com os outros, tá? Então, ele começou a caracterizar essas formas de argumentação para distingui-las das sentenças que pareciam corretas. Isso é bem importante, pareciam corretas, tá? Mas que foram construídas de forma inadequada, tá? A essência eram os silogismos. O que vem a ser silogismo? É um raciocínio dedutivo, tá? É certa forma de argumentos válidos. Ou seja, quando nós partimos das premissas, nós podemos chegar a uma conclusão. Então, esse é o nosso silogismo. Então, vejam, hoje nós estamos aqui estudando o quê? Premissas, nós estamos vendo os argumentos, nós estamos construindo o silogismo. Veja, vocês viram há quanto tempo se estuda isso? E hoje está completamente atual, porque a lógica da programação foi feita em cima da lógica lá que Aristóteles acabou pensando muito antes de nós sequer imaginarmos. Vamos voltar ao quadro. Depois nós tivemos aí um período que Leibniz, lá em 1646 a 1716, ele acabou também trabalhando com a lógica, só que, na verdade, seus conceitos eram muito avançados para a época. Ele acabou que as pessoas só conheceram esses conceitos já no século XIX. Então, ele teve uma contribuição, sim, para toda essa parte da lógica, né? E nós trabalhamos com ele. O período booleano. Aqui nós chegamos ao período muito interessante, que para nós é importantíssimo, que é a álgebra de Boole, que é o que nós vamos trabalhar e trabalhar muito. Essa álgebra booleana, né, esse Boole, né, ele fez o primeiro sistema detalhado, né, que a lógica foi lida como zeros ou uns. Então, não tinha dúvida, ou era zero ou era um, ou era verdadeiro ou era falso, tá? Uma luz, quando você vai acender uma luz, por exemplo, tá? Essa luz pode estar como? Ou acesa ou apagada, não tem outra possibilidade. Tem outra possibilidade? Não, você aperta no botão lá de acender ou apagar, você só tem 0 ou 1, ou verdadeiro e falso. Então, aí nós podemos trabalhar, nós podemos montar tudo em cima dessas álgebras de Boole, trabalhando com essa álgebra de Boole,
que nos dá verdadeiros ou falsos ou zeros e uns, como eu vou trabalhar com aquela gramática, com aquela forma. Então, vamos voltar ao quadro. Então, segundo Alves, Jorge Bully foi um matemático filósofo que, no século XIX, defendeu a ideia de que o raciocínio humano pode ser expresso em termos matemáticos. Ele pode? Claro que pode, senão nós não conseguiríamos programar nada, né? O que foi traduzido nas nossas programações? Todo o nosso raciocínio humano. Por meio da lógica formal desenvolvida pelos gregos, lá mais precisamente por Aristóteles. Então, nós conseguimos aí, desse período booleano, desses zeros ou uns, criar as nossas tabelas, verdade, criar todas esses relacionamentos. Por isso chama-se álgebra booleana. Nós vamos ver como que ela trabalha, ok? Então, para isso, nós temos que saber o que é aquela análise combinatória, por que ela existe, por que a probabilidade existe, por quê? Porque eu estou traduzindo o pensamento humano em algum código, em uma gramática matemática, né? Foi traduzido, e para nós fazermos o nosso computador funcionar, como que o nosso computador funciona? Não são entradas, tem o processamento e as saídas. Então, se nós formos pensar, vai ter que ter uma entrada, vai ter que ter um processamento e vai ter que ter um resultado final. Se não tiver essas três etapas, nós não resolvemos problemas. E o que é essa resolução de problemas? São os nossos algoritmos, os nossos pseudocódigos, os nossos programas, né, em alguma linguagem de alto nível. Então, nós temos que ter essa lógica, senão nada funciona, tá? E para os computadores, principalmente, porque o computador não sabe pensar. Apesar de nós termos a inteligência artificial hoje, nós estamos trabalhando com máquinas. E as máquinas dependem da nossa programação. Elas não funcionam sozinhas. Elas fazem o que nós mandamos elas fazer. Mesmo nas evoluções tecnológicas, quem programa ainda as máquinas, por mais que você ensine ela, uma série de outras situações, quem programa ainda é o homem. Então, vamos voltar ao quadro. Depois nós tivemos aí um período do Euler, né? A estrutura dos argumentos das proposições categóricas, desenvolvida por Aristóteles, foi representado por Euler, por volta de 1770, em uma representação de diagramas que consideravam as premissas e as conclusões, tá? Então, nós temos aí como ele fez diagramas, ele representou o que estava escrito, tá? Então, a proposição, ou seja, a frase, né? Aquela frase que pode ser verdadeira ou falsa. Como que eu represento isso? Então, todo A é B. Opa! Todo A é B. Então, o A tem que, obrigatoriamente, estar dentro do B. Aí eu afirmo que todo A, tudo que pertence àquela bola lá chamada A, está dentro do que se chama de B. Tá? Nenhum A é B. Opa, nenhum. Essa palavra nenhum, quando nós falamos, quer dizer o quê? São coisas separadas. Então, nenhum A é B. Ou seja, os dois são separados. Enquanto o de cima estava dentro, estava contido, né? O de baixo está completamente separado. Algum A é B, ou existe A que é B. Opa, olhem só, A e B. Em algum lugar, aqui bem nesse meio, eles têm algo em comum. Então, algum, tá? A é B. Por quê? Porque esses conjuntos estão juntos. Eles, de alguma maneira, eles têm algo em comum. Tá? Algum A não é B. Olhem só aqui, interessante esse algum A não é B. Algum A não pertence ao B. Aqui está o nosso conjunto, só que nessa parte aqui, ela está em branco, ela não está juntando, ela está
separando. Então, algum A não é B. É claro que esses diagramas aí, hoje é o início, né, da percepção. É claro, eu estou falando não é A, não é B, algum A é B. Nós vamos, na sequência, aí, ver o sentido para todos esses conjuntos, tá? Porque eles nada mais são do que representações de conjuntos, começaram com Euler e foram evoluindo. Mas eu quero que vocês tenham noção que nós estamos trabalhando com a matemática, então as coisas ou pertencem ou não pertencem, ou estão dentro ou não estão dentro, ou uma parte está dentro, outra parte do conjunto não está dentro. Então, tudo isso eu quero que vocês tenham uma noção geral. Por quê? Porque a lógica toda foi evoluindo. Lá Aristóteles pensou nas premissas. Por quê? Porque estava incomodando ele que estavam fazendo que todas as premissas fossem verdadeiras ou todas as premissas falsas e a lógica não estava de acordo. Então, ele teve esse incômodo. E, claro, que para representar todas essas situações, nós tivemos aí, por exemplo, diagramas. Então, nós temos a proposição, ou seja, eu estou falando algo para você, estou falando uma sentença para você, e o Euler representou. Então, todo A é B. Então, todo A tem que estar dentro da onde? Do B, porque todo A é B, eu estou afirmando, ok? Então, claro, vocês aí também vão pegar o nosso livro-texto, todas essas situações de verdadeiro e falso, de 0 ou 1, todas as definições do silogismo, dos argumentos, de tudo isso, nós temos também como auxílio o livro-texto. E também, lá no nosso fórum, eu coloquei uma tabela verdade. Essa tabela verdade nós vamos trabalhar lá no final das nossas aulas, porém, eu quero que vocês já se ambientem com elas. É uma série de verdadeiros e falsos. Tá? Agora, como que a gente entende esses verdadeiros e falsos? Né? Na situação problema, nós temos lá, por exemplo, uma rede. Pensem numa rede de computadores em 3 escritórios, no escritório A, no escritório B e no escritório C. E cada escritório possui 5 computadores, ok? Então, 5 pontos para estar interligada àquela rede. Até aí, perfeito, né? Então, e só que uma hora detectou-se que na nossa rede, nós temos como medir algumas situações que acontecem na nossa rede, quando estavam 13 computadores ligados, porque se eu tenho 5 em cada escritório, eu tenho 5 pontos de rede. Então, eu posso ter 5 computadores interligados na minha rede. 15, 5 em cada escritório. Então, eu posso ter 15 ao mesmo tempo. Eu tenho capacidade. Só que foi observado que com 13 começou a dar problema de lentidão. Como resolver isso? Como é que eu vou saber qual dos escritórios que está sobrecarregando? Então, eu também tenho todas as possibilidades para fazer isso. Então, aí, esses diagramas, esses verdadeiros ou falsos, tudo isso nos permite chegar a uma conclusão de qual escritório estava sobrecarregando. Por quê? Se eu tenho 13 computadores, eles não têm muitas possibilidades de estarem distribuídos. Por exemplo, eu posso ter 5 ligados no escritório A, 5 ligados no escritório B e 3 ligados no escritório C. Ou eu posso ter 5 no escritório A, 4 no escritório B, 5 mais 4, 9, e eu posso ter mais 4 ligados no escritório C. Então, nós temos que ver todas essas possibilidades de cada escritório, quais computadores estavam ligados, e eu vou ver o que vai sobrecarregar os computadores. Bem como tem uma outra situação, problema, que eu quero esclarecer para vocês, que tinha que ser votado uma situação se iria ou não existir uma filial aberta em um país emergente. Tá? 3 pessoas votavam nessa reunião. E se tudo desse certo, né, as pessoas veriam que iriam não abrir
essa filial em função do quê? Em função dos votos de 3 pessoas, tá? Essas 3 pessoas, elas podem votar como? Que querem ou que não querem, sim ou não, não é? Agora, como trabalhar com essas pessoas? Uma dessas pessoas, ela tinha que ter maioria, ok? Então, nós vamos fazer as combinações. Se 2 querem e uma não, é por maioria, vai ter o escritório? Vai, com certeza. Se as 3 quiserem, vai ter o escritório? Com certeza. Agora, são 3 pessoas distintas. Pode ser que um queira e outro não queira. Então, eu tenho que fazer todas as possibilidades. Então, quero que vocês também se dediquem a esse estudo das possibilidades aí, que é muito importante dentro de toda a nossa lógica. Então, vamos voltar ao quadro. Depois que nós vimos os diagramas de Euler, né? A próxima evolução foi Frege, baseado em alguns autores que aprimorou denominados de cálculo sentencial, porque nós vamos construir, né, a nossa gramática, a nossa linguagem, ou ainda deduções condicionais. Seus estudos apresentaram a distinção clara do que são as premissas em que se baseia um raciocínio e quais são as regras de inferência, ou seja, quais regras e como proceder para comprovar uma dada tese a partir de quem? Das nossas premissas. Então, Frege lá já vejam que ele é bem mais recente, já morreu no século passado, em 1925. As contribuições de Frege foram enormes para a estruturação do quê? Das formas de demonstração. Entretanto, ele não comparou a lógica e a matemática. E a simbologia empregada não era adequada para fins matemáticos. Mas ele influenciou outros matemáticos, outros pensadores, como Russell, né? Que ele faleceu em 70, e Whitehead, né, que faleceu em 47, autores da uma importante obra chamada Principia Mathematica, né, que favoreceu o avanço da lógica. Então, tudo foi se modernizando, né, para conseguirmos aí chegar na nossa lógica computacional. Depois, o Peano, né, o Giuseppe Peano, que viveu até 32, e sua escola com Pieri, Pádua, enfim, com outros matemáticos, quase toda a simbologia matemática se deve a esta escola italiana. Então, nós tivemos aí uma boa evolução, né, cada vez maior, e esse período atual, né, que considera-se aí a partir de 1910, o que aconteceu nesse período? Alguns baseados naquela Principia Mathematica, né, o nome do livro lá de lógica, evoluíram. Tá? Então, nós tivemos von Neumann. Von Neumann, esse é muito importante aí na computação. Tá? Von Neumann, que fez toda a arquitetura de computadores, como nós conhecemos, aí, com uma memória, com uma CPU, com entradas e saídas, com os dispositivos mais ou menos como nós conhecemos. Nós temos outras arquiteturas, mas a de von Neumann é extremamente importante. Então, nós evoluímos também aí na computação. Vamos voltar ao quadro. Nós tivemos também Gödel, Tarski e suas importantes contribuições. É isso, nós já estamos aí falando do período atual. E nós temos ainda a lógica não clássica, tá? Porque até então nós estávamos falando da lógica clássica, de tudo que aconteceu, como foi estruturado lá por Aristóteles e teve sua evolução, tá? NCA da Costa, ele veio com essa proposta de lógicas paraconsistentes. Depois nós temos a lógica fuzzy, né, que é bem mais moderna, e as contribuições para a informática no campo da IA, inteligência artificial
e com os sistemas especialistas. Hoje as especialidades se multiplicam e as pesquisas em lógica englobam muitas áreas aí do nosso conhecimento. Então, por que nós tínhamos que entender? Porque de um filósofo que não estava satisfeito com realmente as respostas que ele tinha em termos das sentenças, como ele não conseguia, ele via sentenças que estavam, de alguma forma, eram falácias, né? Estavam aí com interpretações equivocadas. Então, ele teve aí uma série de matemáticos partindo dessa lógica lá dos filósofos, de vários filósofos, transformou em alguns símbolos matemáticos, tem toda, claro, a evolução aí da lógica matemática, para chegarmos aonde nós queremos, que é a nossa lógica computacional. Nossa lógica computacional, quero que vocês entendam aí como aquele princípio do quê? De você pensar ou raciocinar da maneira correta, tá? De fazer ou montar aí as suas tabelas, montar tudo que você tem da maneira correta, tá? Então, aqueles zeros ou uns, aqueles verdadeiros ou falsos, ou mesmo nesse sistema de votação, João pode votar que quer a filial, Pedro não e José sim, né? Outra possibilidade, por isso que nós temos essas probabilidades. João não quer, Pedro sim e José sim, e assim sucessivamente. Então, nós temos toda uma ordem para essa montagem, para nós chegarmos aos resultados que nós desejamos. Então, tudo isso foi construído, por que nós fomos montando partes? Porque a partir das premissas eu quero chegar a conclusões, só que eu quero chegar às proposições corretas, eu quero a forma lógica correta. Então, nós vamos ver aí as diferenças, que nem todas as verdades são absolutas do que a gente quer, mas nós temos como nos situar nesse universo da lógica. Então, nós estamos, entre aspas, consertando o nosso pensamento e, por isso, teve essa evolução. Agora, eu quero deixar uma pergunta para vocês nesse minuto, tá? Que vocês entenderam a constituição e a evolução da lógica? Por que a partir de uma frase surgiu todo esse questionamento, esse debate sobre a lógica? Isso está certo, isso está errado? Então, nós tivemos as evoluções, mas nós, partindo de uma sentença, como é que eu vou saber se aquela sentença é verdadeira ou falsa? Algumas, é claro, nós temos como comprovar. Se eu falar para vocês que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, vocês vão me falar, não, isso não é verdade. Então, isso é falso. Mas tem uma série de trabalhos que nós podemos fazer com essa frase, tá? Com essa sentença, com essa premissa, partindo-se dessa premissa. Então, vou deixar um minuto para vocês pensarem aí sobre essa constituição e evolução. Eu quero saber, eu quero que vocês participem, me digam se vocês tiveram um pouco de clareza nessa evolução da lógica. Então, um minutinho, nós já retornamos.
Então, moçada, eu dei aí um tempinho para vocês pensarem. Vocês estão iniciando hoje, eu quero fazer esse esclarecimento aí que o Tiago me falou que vocês estavam com dúvidas. Está rodando a minha disciplina Lógica Computacional e uma outra disciplina. Esta outra disciplina, ela já foi gravada, vocês têm, a ordem dela é 4. Tá? A minha é a primeira, nós vamos ter a segunda disciplina, nós vamos ter a terceira, ela é a 4ª disciplina. Tá? Então, as provas serão lá para frente na 4ª disciplina. Então, vocês têm todo esse tempo até a hora de fazerem a prova para vocês assistirem, entenderem, trabalharem com essa disciplina. É importantíssimo hoje que vocês prestem atenção na minha aula, porque eu estou aqui à disposição de vocês para responder perguntas, para sanar todas as dúvidas. Então, esse é o momento que vocês têm de interação com o professor, comigo. Então, eu quero que vocês façam as observações, participem, colaborem, que eu quero saber o que vocês estão pensando, ou se vocês não tinham noção nenhuma, né, da lógica e agora estão começando a entender e não está muito claro, porque tem muitas palavras, muita coisa nova. Então, vamos estudar aí com carinho. Vamos voltar ao quadro. Eu vou fazer uma recapitulação, né, da minha disciplina. Os fundamentos da lógica são extremamente importantes, né? Por quê? Porque a lógica é a arte de chegar a conclusões, a partir de premissas, chegar a conclusões, tá? Mas nós temos as proposições que podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Elas só serão proposições se forem verdadeiras ou falsas, tá? E para nós começarmos a entender essa parte lógica, essa parte de verdades e não verdades, ou essa parte de verdadeiros e falsos, zeros e uns, que vocês vão utilizar aí durante todo o curso do EDS, vocês têm que compreender também a matemática. Toda a lógica foi fundamentada dentro da matemática, né, até chegarmos à lógica computacional. Para que serve a lógica computacional? Para nós organizarmos nossas ideias e podermos traduzir essas nossas ideias para a solução de um problema, auxiliado pelo quê? Claro, por uma linguagem de programação. Então, nós vamos começar com os algoritmos, depois nós vamos para uma linguagem de programação, nós temos as representações, os pseudocódigos, né, para nós chegarmos lá ao que nós desejamos muito, né, que é a nossa programação. Nós fazemos análise de desenvolvimento de sistemas para realmente fazer programas, né? E esse é o desejo, mas não adianta vocês não entenderem nada, e se a lógica estiver errada, ela vai refletir lá na frente no programa de vocês. Por isso, todo esse princípio da lógica, apesar de ser novo, de ter definições novas, é extremamente importante para vocês. E esse momento que nós estamos juntos aqui é extremamente importante também. Então, nós temos aí os canais de comunicação, temos o fórum, temos o nosso chat, temos a comunicação com os nossos tutores. Então, prestem atenção. A outra disciplina, tão importante quanto a minha, mas vocês têm mais tempo para trabalhar com ela. Vocês não vão ter a interação com o professor, porque já está gravada. Mas, por favor, prestem atenção na minha nesse momento, se dediquem com outros materiais também, que não vai ser só na aula aqui que vocês vão aprender toda a disciplina. Então, vamos voltar ao quadro. A importância, né, todos esses fundamentos aí da lógica, né, as nossas falácias, que são os argumentos que estão logicamente incorretos, os nossos silogismos, né, que a partir das premissas das proposições iniciais, possibilita a dedução de uma conclusão a partir delas, enfim. Os princípios matemáticos são extremamente importantes porque eles vão nos dar uma noção clara da junção de toda essa lógica, né? Nós vamos ter que montar tabelas, nós vamos ter que entender quantas pessoas participaram ou deixaram de participar.
em determinada situação, ou o que aconteceu, como eu faço essa combinação de possibilidades, né? Tudo tem um princípio matemático. E a evolução da lógica, né? Que, claro, teve um princípio lá nos antigos pensadores e terminamos aí com a tecnologia que nós temos hoje com a modernidade. Então, espero ter contribuído um pouco com vocês e até a próxima.